Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Marcela Duarte, sou professora de artes visuais e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história da fotografia e também tipos de enquadramento. Vamos lá? Bom, o objetivo da aula é identificar a origem da fotografia, seus contextos históricos e artísticos, compreender também a evolução das tecnologias envolvendo a fotografia e também conhecer o que é enquadramento e os tipos de enquadramentos que existem. Bom, vamos lá. Vamos começar. Reflita sobre uma questão e ao término a gente responde, pode ser? Onde você iria se pudesse voltar ao tempo? Viagens ao tempo ainda são obras de ficção, mas existe uma maneira real de revisar essas memórias. Através de quê? Por meio da fotografia. Atualmente, a fotografia possui diferentes finalidades. Uma delas, reviver memórias. Pode ser usada para documentar, comunicar, educar ou até mesmo fazer uma arte ou até mesmo uma forma de arte. A fotografia não foi uma criação de uma única pessoa, mas ao longo de seu processo, outros foram responsáveis por desenvolvê-la. Em linguagem, foi uma invenção que perturbou muito o meio artístico. Por exemplo, neste período, os pintores costumavam fazer seus autorretratos. E com a invenção da fotografia, eles temiam ali sim ficarem sem o seu emprego, ficarem desempregados. E eles sim acreditavam que logo eles seriam substituídos. A história da fotografia também envolve dois grandes personagens, luz e escuridão. Em um local escuro, o filósofo Aristóteles, 384 a.C. e 322 a.C., observou que a passagem da luz por meio de um orifício produzia uma imagem divertida. No Oriente Médio, conta-se que, durante um eclipse solar, um raio projetou uma imagem na parede enquanto entrava por meio de um orifício. Foram histórias como essas que deram origem à câmera escura. Durante o Renascimento, no século XIV ao XVI, as lentes eram de materiais transparentes e já eram conhecidas. Ao adaptar uma lente ou um orifício por onde a luz entrava na câmera escura, e a imagem ganhou qualidade. A câmera escura foi diminuindo com o passar do tempo. Então, pôde-se criar aí propriamente uma imagem. E você, estudante, quantas câmeras você já viu? Será que você conhece a câmera analógica? Conhece o tipo de câmera digital? Conhece as suas diferenças? Pois é. Alguns anos atrás, entre os anos 60, 70 e 80, e até em meados dos anos 90, a câmera que se existia era a câmera analógica, aonde você colocava um filme, comprava, eram de 36 poses, colocava e se tirava propriamente a foto. Depois do ano 2000, foi criada a câmera digital, onde bastava ter um computador e também uma câmera digital, que você poderia ali tirar várias poses e apagá-las, inclusive, sem necessariamente você precisar ter que revelá-las. Já na câmera analógica, não. Depois dessas 36 poses, você teria que mandar revelar, que era também um processo químico. Os processos químicos, físico-químicos, pelos quais a fotografia produzida por máquinas manuais analógicas passava, envolveram muitas pessoas que pesquisaram sobre o controle da exposição de materiais fotossensíveis à luz. Cientistas viram que materiais compostos de prata escureciam com a exposição do sol. Por isso que quando você vai revelar uma foto, ou aquela foto que vem com um filme, não pode passar luz. Então, numa salinha onde ocorre a revelação,
apenas é utilizada a luz vermelha. A luz ou qualquer outro tipo de luz solar não pode ser exposta. As imagens podiam ser vistas por um curto período, mas logo aí desaparecia. Era utilizada por pintores também na época como forma de contorno. Porém, Josephine Seyfried Niepce, em 1826, produziu uma imagem com folha de papel sensibilizado quimicamente à fotografia. E aí, aluno, quanto tempo será que essa fotografia ficou pronta? Quanto tempo? Pois é, foi necessário expor uma placa de estanho à luz solar por 8 horas. Niepce chamou de heliografia. Esse processo foi sendo aperfeiçoado em 1841. O inventor William Henry Fox Talbot criou o negativo fotográfico, que contribuiu os filmes e a revelação aí de fotografias. Em 1861, também houve um novo processo, um novo avanço, que pelo escocês Jones Clark, foi ele que inventou a primeira fotografia colorida. O surgimento da fotografia fez com que a pintura procurasse outras formas de interpretação de realidade, já que o emprego, ou no caso ali, a função de autorretrato já havia sido substituída. Então, surgiram em novos movimentos artísticos, nas artes visuais. A fotografia foi alvo de muitas discussões em relação ao seu valor artístico. Então, na década de 1890, o pictorialismo, o movimento que ocorreu na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, também para produzir aquilo que eles consideravam de fotografia. O francês Ducos d'Urauron desenvolveu uma forma de imprimir 3 negativos com filtros coloridos, em vermelho e em azul. Olha aí a fotografia já se crescendo e já melhorando. Agora, aluno, nós vamos ver aí sobre enquadramento. Que tipo de enquadramento que existe e qual a sua função? Bom, o enquadramento, ele nada mais é que a escolha do fotógrafo, amador ou profissional, faz do que deve parecer na foto, ou seja, o que ele quer destacar. A composição da cena dentro dos limites ali do quadro da imagem. Conforme o enquadramento escolhido pelo fotógrafo, a imagem torna-se visualmente aí atraente e comunicativa. Então, a função é, o que eu quero destacar mais? Em uma paisagem, é a árvore, é a pessoa, enfim. Essa é a função do enquadramento, no qual a parte da foto que você quer que ganhe mais destaque. Ao olhar pelo visor de uma câmera fotográfica, você pode também ativar a grade, dividindo aí a imagem em 9 quadros. As linhas ajudam e ajustam a enquadrar ali a imagem e não a serem apresentadas na foto final. Esse procedimento é conhecido como regra dos terços e indica que pontos de intersecção são melhores locais para posicionar os elementos mais importantes de um enquadramento. Geralmente, esse procedimento permite obter uma imagem muito mais interessante. Fotografar pessoas ou animais, o ideal é que estejam com o olhar voltado para o enquadramento. E se houver movimento na fotografia, deixe mais espaço no lado do enquadramento, para o qual se dirige a ação. Isso dá aí um aspecto muito mais natural e ao observador percebe também a questão do movimento. Zoom. Faz referência tanto aos recursos ópticos de lentes de câmeras fotográficas
e de cinematógrafas, como o ato de ampliar e aproximar uma imagem. Temos também grande plano geral, que é o enquadramento fotográfico, que registra o local como principal elemento de imagem. Em seguida, nós temos o plano geral, o enquadramento que evidencia um elemento no espaço, o qual pode ser um objeto, uma pessoa, outra coisa, que mereça destaque. E também temos o plano médio, enquadramento fotográfico no qual o elemento ocupa a maior área de imagem. Então é isso, estudante. O que vimos? Compreendemos que é enquadramento e sua importância na fotografia. Diferenciamos também planos de enquadramento fotográfico e vimos também anteriormente a história da fotografia e como ela foi criada. Um abraço.